Tivemos agora numa sessão aqui da ESMO, que era uma sessão de otimização de terapêutica paliativa nos doentes com cancro, portanto, a otimização da terapêutica paliativa. A sessão foi muito interessante. Tivemos o professor Ian Tannock, depois o professor Richard Herman, depois o professor Schmidt e depois eu falei no fim. O professor Ian Tannock trabalha no Princess Margaret, no Canadá, em Toronto. Desde há muitos anos que discute a forma como os ensaios randomizados são feitos, porque discute que os benefícios vistos em progressão livre de doença, em tempo livre de progressão, desculpem, em PFS, esses benefícios que se vêem nos ensaios clínicos, que são de eficácia, não são transladados para a prática clínica normal. Nós não conseguimos essa eficiência. Portanto, efficacy e efficiency são coisas diferentes e nós, na prática clínica, vemos que a sobrevivência dos doentes, por exemplo, com carcinoma da próstata resistente à castração, é muito menor nos doentes da prática clínica que fazem docetaxel versus aqueles que estavam no ensaio, no TAX 327, que o Ian Tannock foi o principal autor. Portanto, ele chamou-nos a atenção para o facto de que o começar a quimioterapia nos doentes paliativos, nos doentes incuráveis, por vezes é uma decisão muito difícil, que deve ser, em geral, feita só em doentes que estão sintomáticos e que não deve ser transladado diretamente dos ensaios clínicos para a prática clínica diária. A segunda palestra foi então o professor Richard Herman, de Basel, e ele veio falar, o tema dele era quando fazer intervalos de quimioterapia, quando dar férias de quimioterapia, sempre no mesmo contexto, quimioterapia paliativa, em doentes com tumores sólidos incuráveis. E, portanto, quando dar férias, ele falou de 4 exemplos, do exemplo da mama, do cólon, do pulmão e da próstata não falou tanto. Diz que há evidência de que as doentes com carcinoma da mama, nomeadamente nas meta-análises da Alessandra Gennari, no ensaio da Gennari e depois na meta-análise, que há evidência que para dar intervalos de quimioterapia tem muito pouco efeito, se tem algum, na sobrevivência total, na sobrevivência global, no overall survival. Tem alguma diferença no PFS, portanto, na progressão livre de doença. Em pulmão, os resultados são semelhantes, portanto, há também muito pouca diferença, e em coloretal, igual ao Optimox, como sabem, viu Folfox e intervalos sem Folfox, e depois voltar a fazer Folfox, e, portanto, uma das coisas que o professor Richard Herman chamou a atenção é que devemos fazer intervalos nestas 3 patologias mais frequentes, pulmão, cólon e mama, e de vez em quando devemos fazer um re-challenge, devemos usar outra vez as mesmas drogas que estávamos a usar na fase inicial, na primeira linha. Depois, a palestra seguinte foi do professor Schmidt em Londres, no Barts Cancer Institute, e o que ele nos veio falar foi sobre a intensificação de dose, e disse basicamente que a intensificação de dose já não está na moda, e foram mais considerações teóricas sobre a intensificação de dose e depois também sobre a terapêutica combinada versus single agent e sobre mais ciclos versus menos ciclos, e foi menos com mensagens para os oncologistas que veem doentes todos os dias. Eu fui falar sobre o meu trabalho, quer quando trabalhava para o IPO de Lisboa e quando trabalhei com os internos do Hospital Amadora Sintra, e o que eu tenho visto, o que eu tenho procurado perceber é o que é que acontece aos doentes no fim de vida. Portanto, os trabalhos são sempre retrospectivos, agarram sempre num grupo de doentes que morreu, e depois olhamos para trás e olhamos para quanta quimioterapia que os doentes fizeram, que quimioterapia que os doentes fizeram quimioterapia até quando, quantas vezes é que os doentes foram internados, quantas vezes é que os doentes foram admitidos no serviço de urgência, se fizeram cirurgias, se foram admitidos em unidades de cuidados intensivos. Esse tem sido o trabalho que temos feito. O trabalho inicial mostrou que nós temos cerca de 37% dos doentes a fazer quimioterapia no último mês de vida, 37% dos doentes que morrem, claro. Estes trabalhos têm sempre um caveat muito importante, que é eles só olham para os doentes que morreram, portanto não olham para os doentes bons, para os doentes que beneficiaram. Nesse primeiro trabalho tínhamos cerca de 37% dos doentes a fazer quimioterapia no último mês de vida.
nestes trabalhos mais recentes, um é sobre mama, outro é sobre pulmão. O trabalho de pulmão, olhámos para 223 doentes e nesses 223 focámos-nos nos 74 que fizeram quimioterapia no último mês de vida e tentámos ver porque é que esses 74 doentes tinham feito quimioterapia no último mês de vida. E é curioso que nesses 74 doentes nós conseguimos ver com alguma clareza que os doentes que fazem quimioterapia no último mês de vida são ou os doentes muito maus, que nunca fizeram quimioterapia nenhuma e vêm muito doentes com PS 3, 4 e duram muito pouco tempo e não respondem à quimioterapia, ou então os doentes muito bons, os doentes que responderam mais de 3 meses à quimioterapia, que têm evidência radiológica de resposta. 70% destes doentes tinham, daqueles que fizeram quimioterapia no último mês de vida e duraram mais tempo, tiveram uma maior mediana de sobrevivência, 70% destes doentes tinham evidência de resposta radiológica, que não é frequente em carcinoma de pulmão, e depois estes doentes tiveram uma mediana de sobrevivência mais alta que a amostra toda, tiveram mais toxicidade, pois porque fizemos muito mais quimioterapia, naturalmente. O outro grupo teve só 8% de toxicidade, este teve mais de 20% de toxicidade. E, portanto, chegámos à conclusão que mantemos a quimioterapia aos nossos doentes muito bons. Portanto, mantemos a quimioterapia aos nossos doentes muito maus, porque não sabemos o que é que vai acontecer e é tipo uma tentativa. E depois mantemos a quimioterapia, curiosamente, nos nossos doentes que responderam já tão bem, e vimos que temos 20% destes doentes a terem feito 4 linhas de quimioterapia em carcinoma do pulmão. Portanto, os resultados são interessantes e foram apresentados em 2013 no World Lung Cancer Congress em Sydney. E o primeiro autor é agora oncologista no Hospital Beatriz Ângelo, que se chama Fábio Lopes.